E aí pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para mais um vídeo no nosso canal Qualidade Kátia Mercuri. No vídeo de hoje vamos dar sequência à nossa série As 7 Ferramentas da Qualidade, com uma ferramenta bastante interessante que é o diagrama de dispersão. Quer saber mais? Então vem comigo! O diagrama de dispersão ou gráfico de dispersão é uma representação gráfica quando a gente tem duas ou mais variáveis que nós queremos ver se elas têm alguma correlação. O diagrama de dispersão foi descrito pela primeira vez por Francis Galton. É usado para verificar se existe relação de causa e efeito entre duas variáveis. Essas variáveis precisam ser quantitativas, ou seja, aquelas que a gente consegue medir de alguma forma. Por si só, o gráfico de dispersão não prova que uma variável afeta a outra, mas determina se existe alguma relação entre elas e qual a intensidade dessa relação. Existem 5 tipos de correlação aí do diagrama de dispersão. Vamos conhecê-las? A primeira delas é a correlação positiva. Ocorre quando há uma tendência crescente dos pontos. Isso significa que quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. A segunda é a correlação negativa, quando há uma tendência decrescente dos pontos, o que significa que quando uma variável aumenta, a outra variável diminui proporcionalmente. A terceira é a correlação nula, que significa que tem uma grande dispersão dos pontos e nenhuma correlação entre as variáveis. Existe também a correlação forte, quando você vê esse tipo de gráfico em que os pontos estão bem próximos, estão bem juntos. Significa que existe uma forte correlação entre uma variável e outra. E a correlação fraca é quando existe uma dispersão maior entre os pontos, que indica que a correlação entre as variáveis é pouca, é baixa, por isso é chamada de correlação fraca. Para ficar mais fácil, vamos para o nosso exemplo. A primeira coisa, claro, é coletar os dados que você quer colocar aí no seu gráfico, que você quer analisar. Vamos sempre relacionar duas variáveis de causa e efeito. As causas a gente plota no eixo horizontal e os efeitos no eixo vertical. Então aqui para o nosso exemplo nós vamos voltar lá naquela fábrica de bolos. Lembra que nós fizemos lá o exemplo do fluxograma, naquele nosso primeiro vídeo das 7 ferramentas da qualidade. Então vamos dizer que agora o proprietário está investigando aí as falhas, as causas das falhas apresentadas no processo de fabricação dos bolos e ele quer saber se existe alguma relação com a quantidade de horas trabalhadas sem interrupção na mesma operação pelos funcionários com a quantidade de falhas apresentadas no processo. Então, a primeira coisa a se fazer é coletar os dados numa folha de verificação. Nessa ferramenta nós não temos nenhuma fórmula, nenhum cálculo mais complexo. Então, depois de organizar os dados na sua folha de verificação, nós vamos gerar o gráfico. O Excel também tem essa opção de gerar um gráfico de dispersão de forma muito simples. Com o gráfico de dispersão gerado, a gente pode analisar se existe uma correlação entre essa causa e o efeito analisado. No caso do nosso exemplo, a gente pode verificar que existe uma correlação positiva, ou seja, existe uma relação entre a causa horas trabalhadas com o efeito número de falhas. Ou seja, quanto maior o número de horas trabalhadas sem interrupção no mesmo processo pelos funcionários, maior o número de falhas encontradas no processo. Sabendo dessa correlação, agora é possível fazer uma análise de causa mais aprofundada e tomar as ações corretivas necessárias para que essas falhas não aconteçam mais. Então, por exemplo, ele pode aí inserir folgas, ele pode fazer revezamentos, enfim, né? Agora cabe ao gestor analisar as hipóteses, as ações que melhor se adequam a essa situação e que resolva esse problema aí que ele vem encontrando no processo. É claro que esse é só um exemplo simples, hipotético, mas é só para você entender um pouquinho de como funciona o gráfico de dispersão e como você pode relacionar duas variáveis, né, uma causa e um efeito, que você queira realmente ver se existe alguma correlação para aí sim partir para uma análise mais detalhada e um plano de ação mais robusto aí no seu processo. Viu como é simples? Então, agora é só praticar aí no seu dia a dia. Você vai ver que você consegue fazer análises muito legais e trazer resultados bastante positivos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com os amigos.
Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Kátia Mercuri, no Instagram, qualidade_Kátia Mercuri. Não deixe de acompanhar o nosso último vídeo da série As 7 Ferramentas da Qualidade. Não perca! Até lá!